Alô pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai resolver questões difíceis de inglês para Sesgan Rio, tá certo? Então, eu selecionei algumas questões aqui. Quando a gente está falando de questões difíceis de inglês, geralmente elas são difíceis por conta do vocabulário que está sendo usado. Então, vocês vão ver que algumas das questões que eu selecionei são questões com um vocabulário muito específico das provas que estavam sendo aplicadas ali, né? Então, tem uma questão que é da Transpetro, que tem um vocabulário aí que fala sobre navio. Então, assim, são algumas questões bem dificinhas mesmo. Quando a gente tem conhecimento do tema da prova, né? A gente, vou fazer prova da área bancária. Então, eu tenho que conhecer o vocabulário que faz sentido para a área de finanças, para a área bancária, conhecimentos bancários, tecnologias. Tudo isso tem que ser conhecido de vocês para que o vocabulário não seja um bicho de sete cabeças, né? Então, em algumas dessas questões ele pode parecer isso, tá? Mas enfim, selecionei algumas para vocês entenderem o que é uma questão difícil de inglês, tá certo? Isso vai depender muito também se é uma prova de nível superior, como que o inglês está sendo cobrado, o que é esperado dos candidatos, tá bom? A ideia aqui desse projeto, né, de questões difíceis não é deixá-los aí assustados, mas é realmente mostrar aí mais ou menos o nível, tá bom? Não necessariamente vai ter na prova de vocês algo exatamente nesse nível, enfim, com esse nível de dificuldade, tá certo? Mas olha só, a primeira questão aqui, ó, que também é Transpetro, eletricista, é uma questão que ela vem, né, dentro de uma categoria de dificuldade, mas que ela não chega a ser impossível não, tá bom? Então vamos lá, tenho certeza que alguns aí vão conseguir fazer a resolução, outros, né, vão ter mais dificuldade por não conhecerem os vocabulários, mas agora vocês vão conhecer. Então, na primeira frase, na verdade, aqui o que ele quer, né? Ele tá falando que a palavra ou expressão no parênteses, em cada uma dessas alternativas, se adequa, né? Tá relacionada de forma adequada à expressão negritada, né? Nos excertos abaixo. Então, eu tenho na letra A expressão to rot, que tá em negrito. E ele quer que tenha a ver aí com to grow, para ser a nossa resposta. Se você conhece, ó, aqui não precisa nem de muita interpretação do texto ou da frase como um todo. To rot é apodrecer e to grow é crescer. Então, vê que elas são coisas bem opostas? Então, não está relacionada adequadamente, né? Letra A não é nossa resposta. A segunda questão, segunda alternativa, traz applications consist of towing, e a palavra que ele está dizendo aí que tem uma associação é hauling. Towing está relacionado a transporte, tá? Então, a gente está falando aí sobre rebocar o carro, enfim. Então, a gente tem essa relação. Enquanto o hauling também tem esse sentido aí, né, com transporte, enfim, algo nessa ideia. Então, towing e hauling, ambos estão falando de transporte, ambos estão ali, né, com um sentido bem parecido. Então, aqui a gente já encontra a nossa resposta aqui na letra B. Towing e hauling, eu tô falando sobre transporte, reboque, algo nesse sentido, tá bom? Letra C, por que as outras aí são erradas, né? Letra C fala core of high strength fibers. E ele fala que a associação correta é com border. Core é o que tá ali central, tá bom? Então, ele fala aí que tá no centro de algo. Enquanto border, até pela associação com português, vocês devem imaginar que é borda. Então, border aqui vem no sentido de estar na borda, na fronteira e não no centro. Então, não é aqui a nossa resposta. Letra D, ele usa offshore e ele fala que a relação correta é in the continent. Offshore é longe da costa, tá? Shore é a costa, se tá offshore, tá longe dela. Enquanto in the continent é justamente estar no continente, ou seja, né? Tá na costa, tá em terra firme, então são opostas. E por último aí, a gente tem strength to weight ratio
e a associação que ele faz é addition of strength and weight. Acho que essa, né, quem chutou ali, provavelmente chutou nessa letra E, porque strength to weight ratio e addition of strength and weight, a única diferença de vocabulários é ratio e addition. Só que, na verdade, o que ele tá trazendo aqui pra gente é que eles têm, ó, have a high strength to weight ratio. Então, tá falando que tem uma alta relação, então esse ratio vem no sentido de uma relação peso-resistência. Enquanto na alternativa aí no parêntese, ele tá falando que é uma adição de peso e resistência. Então não é a mesma coisa, tá? Então, nossa resposta aí fica na letra B. Não é, não é uma questãozinha tranquila, facinha, os vocabulários eles são aí mais complicadinhos mesmo, né? Então, por isso que essa é a nossa primeira aí dessa sessão de questões difíceis. Passando para a segunda questão, ó, de acordo com o texto, para successfully invest in clean energy. Então, para investir de forma bem sucedida em energia limpa, os governos precisam. Então, aqui eu preciso, né, inclusive, dá uma olhadinha nesse texto, vai ficar pequenininho aí, pra mim também aqui na minha gravação também tá pequenininho, tá? Mas a gente faz aí o melhor pra responder essa questão. Podem ver que é um texto gigante, inclusive a ideia aqui é mais essa exposição, a gente não vai ler esse texto na íntegra, então não se preocupem, mas se tiverem interesse, depois procurem essa prova pra ver o texto na íntegra, tá bom? Mas aqui, o que a gente faz, né, pra responder a essa questão? Vamos primeiro dar uma olhadinha nas nossas alternativas, depois a gente olha melhor, né? O texto, se fosse, né, numa prova, a gente teria já lido pelo menos o título. Ele fala aqui que energia limpa, os especialistas dizem, né, como que os governos podem investir de forma bem sucedida antes de ser muito tarde, antes de ser tarde demais. Então ele tá dizendo aqui, ó, que para fazer isso, né, isso que o próprio título traz como a pauta do texto, os governos precisam dar aos especialistas técnicos mais autonomia para publicar documentos, né, publicar artigos sobre a energia climática e energia limpa, a mudança climática, acho que eu falei energia climática, né, a mudança climática e a energia limpa. Letra B, aprender das experiências do passado antes das nossas chances de evitar a mudança climática perigosa, né, estejam no fim. Então, antes que as nossas chances acabem, então a gente tem que aprender dessas experiências passadas antes que, né, as nossas chances acabem. Letra C, valorizar o potencial de quick win, o potencial de ganho rápido de programas de inovação promovidos pelo setor privado. Letra D, expandir os investimentos em energia, né, em pesquisa de energia e continuar lançando novos programas de energia renovável nas próximas décadas. Ou letra E, encorajar a geração de estações, né, de energia, as pequenas estações de energia e offshore wind turbines, né, então as turbinas de energia eólica que estão longe da costa, ó, a gente já viu essa palavrinha aí na primeira questão, né? Antes de ser tarde demais para prever a mudança climática. Aqui talvez fique um pouquinho ruim de vocês acompanharem comigo, mas eu vou falar quais parágrafos que eu vou analisar, tá bom? Vou analisar primeiro o primeiro parágrafo, vou fazer a leitura, a tradução para vocês, tá? Eles estão dizendo aqui que os governos precisam dar aos especialistas técnicos mais autonomia and hold their nerve to provide more long-term stability, e segurar ali os seus nervos para fornecer mais estabilidade no longo prazo, quando investindo em energia limpa. Então aqui a gente vê que a primeira alternativa que fala sobre dar a esses especialistas mais autonomia tá certa até certo ponto, mas não fala que é para publicar artigos, tá? Então aqui é uma questão que é uma alternativa que está incorreta, porque ele fala algo que não é o que está sendo dito aqui no texto. Eu acho que é uma alternativa que poderia fazer muitos alunos se confundirem e marcarem ela, mas ela não é a correta, tá certo?
A gente pode ir até procurando, ó, ele tá falando de learn from past experiences, vamos dar uma olhadinha aqui, se a gente encontrar algo nesse sentido. Então aqui, ó, vocês têm o primeiro bloco do texto, temos 3 blocos, né? O primeiro bloco passa para o segundo. A primeira linha do segundo bloco diz o seguinte, ó. Se nós não construirmos, né, não pegarmos as lições dos sucessos anteriores, então, from previous policy successes, então, dos sucessos das políticas anteriores e das falhas também, para entender o que funciona e por quê, nós arriscamos desperdiçar tempo e dinheiro de uma forma que nós não podemos custear. Então, o que esse parágrafo traz pra gente já tá mais alinhado com o que a gente vê na letra B de bola. Aprender das nossas experiências passadas antes das nossas chances estarem, né, terminadas. Então, aqui é de fato a nossa resposta. Mas na hora da prova a gente ia pegando aqui desse texto tudo que a gente pudesse para ir eliminando. Então, aqui na letra C, tem um momento desse texto, deixa eu ver se eu encontro aqui para sinalizar para vocês, que ele traz esse quick win. Sei que a visualização aí não vai estar das melhores, mas é no terceiro parágrafo, olha só. Ele vai falar aí que, na última linha, tá? Então, and to think in terms of lasting knowledge creation rather than quick win potential. Então, ele tá falando que é para pensar em formas de encontrar um conhecimento duradouro, né? Ao invés de um potencial de ganho rápido. Então, esse quick win é mencionado no texto, mas não na conotação que a alternativa fala, para valorizar esse potencial de ganho rápido. Na verdade, é para não utilizar, né, esse potencial de ganho rápido, e sim valorizar algo mais duradouro, tá? E assim, bom, dá para perceber que aqui então é uma questão difícil por ser trabalhosa, né? Então, ainda mais com esse trabalho aqui de olhar essa letrinha pequenininha, peço perdão aí, acabou que na formatação não ficou das melhores. Mas é um texto grande, é um texto que, né, uma questão que exige uma interpretação. Então, realmente é uma das questões aí selecionadas, né, para essa nossa aulinha de questões mais difíceis. Aqui é uma questão que traz uma cobrança de tempos verbais, ó. Ele fala que todas as expressões em negrito expressam uma ação futura, exceto... Então, vocês vão analisar o que já tá óbvio, que é futuro, e o que não tiver, vocês têm que voltar nesse texto para analisar, tá bom? Então, olha só comigo. Ele tá falando aqui na primeira alternativa, deixa eu até ver, eu acho que eu não trouxe, não sei se eu trouxe o texto, mas vamos primeiro e depois a gente dá uma olhada. Na primeira alternativa, ele fala que a ressurgência da produção de petróleo nos Estados Unidos, tananã, are changing the face of the global energy system. Então, ele pode estar tanto usando está mudando, né, no sentido aí do presente, essa seria a nossa resposta então, mas a gente tem que dar uma olhadinha se isso realmente é no presente ou se tem alguma coisa nessa frase que me dá ideia de futuro. Da forma que ele trouxe, não parece que tem ideia de futuro nisso aí. Então, por enquanto, essa é uma boa ideia para a nossa resposta. Vamos ver em relação aos outros o que a gente encontra. Na letra B, ele fala que the world's growing energy needs are met first by renewables and natural gas. Então, ele está dizendo que essas necessidades, elas são supridas primeiro por conta de uma coisa ou de outra, né? Dos renováveis, tananã. Então, ele pode também ser são supridas ou serão supridas. Então, vai depender também de olhar para esse texto. Então, letra B também ainda está dentro do páreo. A letra C fala que WEO 2017 finds that over the next 2 decades, então pelas próximas 2 décadas, a energia global is being reshaped, será então, porque já que é pelas próximas 2 décadas,
por mais que pareça que tá usando o presente, ele tá usando to be, né, o verbo to be mais ing para dar a ideia de futuro. Então aqui o que vocês vão analisar numa questão como essa além da estrutura, porque não dá para ler só a estrutura e falar is being reshaped é presente. É por isso que essa questão é difícil, porque não é só sobre analisar a estrutura da frase, da expressão, e sim o que está perto. Eu tenho alguma partícula que me dá a ideia de futuro nessa frase? Sim. For the next 2 decades. Então, nas próximas 2 décadas, esse sistema de energia global será remodelado. Letra C não é nossa resposta definitivamente, tá? Letra D. Enquanto isso, na União Europeia, o vento se torna the leading source of electricity soon after 2030. Então, esse becomes, que parece muito presente, na verdade, ele tá puxando a ideia de que ele se tornará a principal fonte de energia após 2030. Então, ideia de futuro também. Observa que para responder essa questão não é sobre o verbo, é sobre o que tá perto, tá bom? Letra E tá dizendo que os Estados Unidos está projetado para se tornar, aqui sim, seria já uma frase que dá para observar que é sobre o futuro, né? Ele está projetado ainda para se tornar o maior exportador by the end of that decade, até o fim desta década, né? Desta que foi mencionada na linha 71 e 73. Tem que voltar, tem que olhar o que ele mencionou, mas aqui a ideia de futuro também, tá bom? Aqui a única que dá uma ideia de futuro já pela estrutura. Então a gente vai olhar aqui, ó, no texto, o que essas duas aqui estão querendo dizer. Então a gente tem na linha 1 e 4 esse are changing e na linha 9 a 12 esse are met. 1 a 4, ó, the resurgence, que aí ele vai trazer aqui pra gente, né, are changing the face of the global energy system. Beleza, de forma geral aqui parece que é presente mesmo, tá? Quando a gente vai pra linha 9, que é o segundo parágrafo, ele já traz o que, ó? Over the next 25 years, the world's growing energy needs are met first by renewables. Então, pelos próximos 25 anos, essas necessidades serão atingidas. Então, aqui, na nossa letra B de bola, por mais que ele não tenha mostrado que é over the next 25 years, aqui ele tá falando sobre futuro quando a gente analisa o texto. Então, letra B não é a nossa resposta e a única que não está no futuro é a letra A, tá bom? É a que tá falando sobre o presente. Próxima questão, ele quer aqui uma substituição de equivalência semântica, né? Então, ele quer um sinônimo, tá? O que faz sentido aí com o significado, tá? Do termo que tá em negrito. Então, ele tá usando pick up e drop, drying up e growth, calls e demands, in exchange for e instead of, turn into e submit to. Aqui é uma questão difícil porque, ó, vai exigir para entender cada uma dessas expressões conhecimento do tema, e vocês podem observar que quase todas as questões difíceis que a gente está trabalhando aqui tem a ver com a Transpetro, Petrobras, enfim, são sempre de carreiras aí que trazem um nível técnico bem específico, tá? Mas a nossa resposta aqui, a gente vai analisar sempre o que tá mais fácil de analisar, de, enfim, traduzir de certa forma. Se você observar na letra C, ele tá falando que o plano revisado, calls for investments. Então, é basicamente pede por investimentos. Quando você pede por algo, ele faz sentido aqui essa ideia do demanda investimentos, tá? Então, a única que tem essa equivalência semântica é a letra C de casa. E aí, a gente tem, então, a nossa resposta. Uma questãozinha chatinha, né?
Se a gente for pegar cada um desses outros significados, ó, weak prospects for a significant pickup in the medium term. Então, pick-up já vem num sentido positivo, né? Uma retomada, enquanto drop vem numa ideia de algo que vai cair. Drying up já fala sobre secar esse financiamento internacional, enquanto growth fala sobre subir. Então, um é o oposto do outro, né? Bem como na letra A. Letra D, in exchange for, ele fala que é uma coisa que eu vou trocar por outra. É uma relação de negócios. Enquanto esse instead of, ele fala que é ao invés de. Então, é diferente porque in exchange for, eu falo que eu vou te dar, por exemplo, R$10 em troca de um produto. Então, é uma relação de negócio. Enquanto instead of, ele te dá duas opções, então uma em detrimento da outra. Então, a letra D não tem a mesma relação semântica. E a letra E, turn into, que é você tornar algo em algo, né? Então, tornar a concessão de contratos em acordos de produção. E aí, o submit tá falando sobre submeter a algo. Então, não é também sinônimo. Letra E tá incorreta. Letra C é a única resposta correta aqui pra gente, tá certo? Próxima questão, última questão aqui e uma das mais difíceis, porque olha só, vocês vão reparar que tem tradução, o que não quer dizer que tá fácil, viu? Não é nem um pouco fácil essa questão aqui, ela é bem técnica. Ela fala que as palavras adequadamente relacionadas a navios e navegação estão apresentadas em... Então, ele tem, ó, várias palavras, todas elas estão relacionadas a navios e navegação. Só que ele quer saber se está relacionada também com as traduções, ó. Keel é a polpa, a parte traseira. Bow é o casco, que é a parte que se assenta sobre a água. Knock é o nó, que é uma unidade de velocidade. Stern é a quilha, que é uma parte submersa da água. E hull é a proa, a parte dianteira. Então, aqui exige um conhecimento muito técnico, é uma questão bem difícil, como eu falei para vocês. Eu trouxe algumas questões que não fazem talvez tanto sentido para o concurso de vocês, porque de forma geral o nível das questões que vocês vão ter, ele é um nível mais médio, tá? Então, para trazer realmente questões difíceis, eu tive que ser criativa aqui. E aí a gente tem essa aqui. Apesar da dificuldade, se você observar as traduções, e pode pensar nas traduções que você conhece mesmo, alguns alunos conseguem chegar nessa resposta, tá? Só analisando isso, porque a gente tem aqui, ó, na letra C, a palavra nó, que é justamente, ó, até pela pronúncia, parece muito com nó. E aqui, de fato, é uma associação correta, tá? Então, nó é, de fato, um nó, pode ser um nó, né, num fio, enfim, é realmente um nó. E aí, é, de fato, a unidade de velocidade, né, quando a gente tá falando sobre navios. Só que as associações das outras traduções, ó, keel, na verdade, é a quilha, então ele trocou ali com a letra A com a letra D. Bow, na verdade, é o arco. Stern, na verdade, é a popa. E hull é o casco. Então, ele trocou tudo e a única que tá correta é a letra C. Mas aqui eu confesso que tem que conhecer mesmo. Eu não conheceria esses nomes, mas eu sabia que a tradução aí da letra C estava correta. Então, acabou dando certo, tá bom? Mas é uma questão aí extremamente difícil porque ela mistura um conhecimento aí muito técnico. Então, com essa questão, o que eu quero trazer para vocês é que vocês conheçam, tá? Que vocês conheçam os temas, que vocês conheçam o que a prova de vocês está trazendo. Então, se é finanças e tecnologia, que é o que mais cai em provas de área bancária, estudem termos do inglês relacionados a finança e tecnologia. Não cheguem na prova cruz nesses dois temas, tá bom? Que isso vai fazer toda a diferença na prova de vocês. Então eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!